talvez ele saiba que é 5 e 5 anos, né, quinquenal. Mas, enfim, quando você estuda história, geografia e tem uma visão mais ampla, aí que você entende essas coisas, né? Então, essa que é a diferença da gente ter um Elias dando aula, né? Vai lá, Elias. Então, pessoal, caminhando aqui para o final da minha apresentação, para poder abrir para vocês um pouco, plano quinquenal, depois a gente, quando entra, por exemplo, aí vocês voltam a virar cobaia, né? Ou seja, chega um momento que vocês são cobaia, eu falo isso no bom sentido da palavra, tá? Sem nenhuma questão de... não é pejorativo essa forma de falar com vocês. Em que eu falo, por exemplo, do planejamento central ao planejamento compatível ao mercado, porque aí eu falo de uma engenharia social que vai se transmutando a partir de 78 até gerar uma planificação que indica para as empresas assim a forma como elas têm que agir, por exemplo, a partir da geração de valor, por exemplo. Então, as empresas na China estatais, elas não necessariamente, estatutariamente, não são empresas voltadas para o lucro, mas elas são orientadas ao mercado, né? Então, eu comento um pouco dessa engenharia toda que ocorre na China a partir de 78, né? E depois eu falo de uma outra forma de planificação que vai surgindo na China ao longo do tempo, que é o tempo que estamos passando hoje, que é um planejamento baseado no projeto, ou seja, o país passa a ter uma economia voltada cada vez mais à execução de grandiosos projetos. Só que para você ter essa capacidade de executar grandes projetos, tem que ter pelo menos dois grandes elementos aí que é fundamentais. Um baita sistema produtivo, ou seja, na China são 96 empresas do porte da Petrobras, estatais, no núcleo da economia chinesa, ou seja, nos setores estratégicos. E cerca de 30 bancos de desenvolvimento. O Paulo falou de 10 regionais. Ao todo, bancos com princípio de financiamento de longo prazo, na China existe cerca de 30. Tem os bancos nacionais, que são setoriais, agricultura, exportação e importação. Tem os bancos de nível provincial, tá? Que são como se fossem os bancos de Estado, que o Banespa, o Banerj, acabou no Brasil isso, né? E os bancos de cidades, ou seja, uma cidade como Xangai, por exemplo, o metrô de Xangai, essa extensão que vocês estão vendo aí, aliás, o metrô de Xangai já é o aspecto agora, né? mais metrôs do mundo. Mais linhas de metrô no mundo, né? O Banco de Xangai financiou 56% dessa extensão toda. Então, nós falamos do papel do sistema financeiro estatal a esse processo. Ou seja, nós mostramos que na China faz tudo o contrário, como diz o Paulo, são os piores alunos do conceito de Washington, né? Tiraram 0 em tudo, né? E, enfim, pessoal, é tanta coisa para falar, já chegamos aqui nos 45 minutos da nossa apresentação, 41 minutos.